Olá, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com você. Se você já faz parte desse canal, se você está chegando hoje, eu me chamo Lucinda e estou aqui para a gente refletir um pouquinho sobre um tema, um assunto que talvez eu tenha um pensamento diferente do seu e eu acho que é assim que a gente cresce, né? E como essa plataforma maravilhosa do YouTube nos dá essa oportunidade, é uma alegria para mim estarmos aqui juntos novamente. Agradeço, gratidão, porque essa é uma oportunidade única, né, de eternizar tudo isso, de desenvolver os nossos pensamentos, de dividir esse sentir de todas as coisas e desenvolver. E hoje eu trouxe um tema que eu acho muito interessante falar, que é os nossos sentimentos. Falar dos nossos sentimentos. Eu acho isso importante a gente refletir e fazer uma análise sobre tudo isso, né? Porque sempre fica um gostinho de quero mais quando a gente fala disso. Então eu vou usar esse espaço maravilhoso que a gente tem aqui para conversar com você. Mas antes eu quero agradecer a todas as participações, as pessoas que estão entrando em contato comigo, que está fazendo essa ponte, né, maravilhosa, e me dando a oportunidade de estar aqui hoje dividindo o meu pensar contigo. Então eu quero falar hoje sobre a natureza dos sentimentos. Porque muitas pessoas pensam que sentimento é um fenômeno mental que fica guardado, né, dentro da gente, num lugarzinho oculto ali. E aí quando alguma coisa externa provoca esse sentimento, ele sai desse esconderijo e se expressam diante disso, né? Então, por exemplo, se algum fato, alguma irritação, alguma coisa provocar isso, né, aquela raiva dentro da pessoa, ela sai, esse sentimento se transforma em palavras com grosseria, né, coisas rudes, ou então, sei lá, com agressividade, né, então tudo aquilo que estava ali no seu ninho mental, tudo quietinho, se desperta. E como eu sou uma apaixonada pela psicologia, né, a psicologia que estuda muito os sentimentos, né, o pensamento, então lendo sobre isso, eu tive algumas ideias e vim aqui hoje conversar contigo sobre isso, porque a psicologia é uma escola, né, quanto mais você estuda, mais você vai entendendo, vai se conhecendo. E eu entendi que os sentimentos não são mentais, abstratas, sabe? São coisas que desenvolvem materialmente no nosso corpo. Não existe emoções, sentimentos sem alguma manifestação no nosso corpo. Por exemplo, quando uma pessoa está muito ansiosa, tem uma alteração no nosso corpo, né? A frequência cardíaca, o sangue, tudo altera. Então a mesma coisa quando a gente tem uma alegria. O funcionamento do nosso corpo, todo muda, né? Aquela sudorese, o ritmo respiratório, o batimento cardíaco, tudo se manifesta. Então, além dessa manifestação interna do nosso corpo, a resposta automática física também acontece. São sentimentos totalmente assim complexos, né? Por exemplo, uma pessoa que nasce com um pensamento destrutivo, desde quando ela nasceu, ela vai guardando ali, mas na primeira chance que ela tem, ela põe aquilo ali para fora, né? Fica guardadinho ali naquele ninho mental, mas ela, na primeira ocasião, ela solta os bichos, né? Então, o corpo da gente age, se expressa, né? E é assim que os sentimentos se manifestam. Por exemplo, uma criança, vamos imaginar, a criança chega ali perto de um cachorrinho e o cachorro late de uma vez, né?
E a criança reage, fica com medo. Então, todo o corpo, toda a expressão do nosso corpo reage na hora, né? Ou então, vamos pegar outro exemplo. Uma criança, em um outro momento, ela chega ali perto do cachorro, chuta o cachorro. Viu? Duas emoções totalmente diferentes, né? O medo e a raiva. Quando a criança fica ali com medo e o adulto chega e fala assim para ela, isso que você está sentindo agora é medo. Ou então no segundo pensamento que a gente teve, por que você chutou o cachorro? Por que você está com raiva? Então, isso me leva a concluir que nós somos, todos nós, assim, analfabetos nos sentimentos. Desde quando nós somos criança, que a gente vai para a escola, a gente leva um tempo, né? Para ler, para escrever. Mas nesse tempo, ninguém sentou com a gente para dizer o nome desses sentimentos. E seria tão mais fácil se desde criança a gente tivesse esses nomes dos sentimentos, né? Alegria, raiva, saudade, ansiedade, medo. Por exemplo, a mãe tá ali olhando para o filho tá correndo atrás de uma bola e de repente a bola bate na trave e ele fala um monte de palavrão. O que a mãe fala? Que o filho tá com medo da bola, com raiva da bola? Não. Que ele é muito apaixonado pelo futebol. Mas e se a gente fizer essa comparação do cachorro com a bola? A gente precisa, na verdade, conhecer o contexto, na verdade, para entender o porquê que a pessoa está se comportando desse jeito. Nós somos muitas vezes ensinados de uma forma que é sem explicação. A criança vai ali, bate a cabeça na mesa, na quina da mesa, e a mãe fala que, ai, que mesa feia, chata. Aí a criança cresce pensando que a culpa é de quem? Da mesa. A mãe tem que mostrar naquela hora ali para a criança a falta de atenção. Para quê? Para poder dar nome para esses sentimentos, né? Em vez de falar, essa mesa feia, essa mesa chata, tem que falar, olha, você bateu a cabeça na quina da mesa porque você estava desatento. Aí a criança vai crescer com aquilo pensando, eu errei, eu bati a cabeça porque eu não tinha atenção. E aí vai desenvolver isso nela. Esse sentimento de autoconfiança, de autoestima. Porque isso não é só manifestação da mente, da minha mente, da sua mente. Não, é um estado corporal mesmo que tem a ver com esses eventos. Eventos, às vezes, de meio ambiente, que desencadeia toda a situação, né? E, tipo assim, você já ouviu alguém falando assim, ai, eu tô meio travada, parece que eu não tenho direção nessa vida. A gente nem sabe imaginar uma pessoa travada, né? Mas, racionalmente, a gente vai pensar, a pessoa não tem uma solução, né? Você já escutou? Alguém fala assim, ai, tô tão inquieto, fico pensando o tempo todo nos meus problemas. O que a gente vai pensar? A responsabilidade, né? Tem outras que falam assim, ai, toda vez que me perguntam algumas coisas, eu fico aqui suando, gaguejando. O que ela tá querendo dizer atrás dessa frase? Falta de autoconfiança. Você já ouviu, ai, eu sinto tão incomodada quando eu falo não pra alguém. Eu prefiro concordar. Mesmo que eu não acho certo isso, mas eu prefiro concordar com a pessoa do que dizer não. O que é isso? Isso é baixa autoestima. Então, esses primeiros aprendizados com os sentimentos, a gente não aprende na escola. Os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos também não sabiam, né? Não sabia detectar em nós os sinais dos nossos corpos,
batimento cardíaco, a sudorese, essas reações que a gente tem normalmente, né, com os sentimentos. E a gente precisa se conhecer, a gente precisa aprender sobre essas emoções, esses sentimentos que se manifestam no nosso corpo, né? Essas reações que se manifestam no ambiente físico. É muito importante a gente se conhecer. E, por exemplo, tem muitas pessoas que, por exemplo, ali na sala de aula, um aluno vai e agride o seu coleguinha, bate no outro, raiva. E o outro que apanhou, coitadinho, sai ali correndo. Outro sentimento, o medo. Então, quando a gente usa essas palavras, a raiva foi o porquê dessa agressão. O medo foi a causa da pessoa sair correndo. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente dá significado. Então, nós precisamos olhar se essa raiva, ela causa o sentimento de bater no colega. O que causa essa raiva? A raiva é a causa do colega bater no outro? O que é a causa desse comportamento? O que causou essa raiva tão grande que ele precisou agredir o seu colega? Apareceu do nada? Então, supor que essa raiva, esse medo veio de forma aleatória, a gente fala, é aleatória, veio sem nos prevenir, né? Mas apareceu espontaneamente? Cuidado. É engraçado esse tipo de pensamento, mas, por exemplo, a saudade. A saudade, ela é associada com o amor? Ela é uma causa? Ela é uma consequência? Será que só quem tem amor tem saudades? O sentimento causa esse tipo de sentimento? É uma consequência e não a causa? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa reflexão que eu quero fazer contigo, sobre essa reação emocional. Essa é a proposta. Essa questão emocional, nós precisamos compreender profundamente isso, que nos causa essas reações. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma terapia, o que é a função da terapia? É ter a capacidade da gente compreender, da gente ter consciência desses nossos sentimentos para ampliar. Porque essas causas de sofrimento só a gente pode alterar, só a gente pode resolver. Então, essa ajuda terapêutica às vezes vai ajudar a aguçar sentimentos que vão ser bem estudados, bem elaborados, né, transformados, mas depende do quê? Se na natureza nada se perde, tudo se transforma, é a mesma coisa. Os sentimentos não se perdem, né? Tem gente que fala, eu quero arrancar de mim essa raiva, esse sentimento ruim. Não, você não pode fazer isso. Você pode transformar. E esse sentimento a gente tem que retirar dessa função de causa. A causa, a raiva é a causa do comportamento, a tristeza é a causa. O que a gente precisa, né, o que é mais compatível assim com o meu pensar, o pensamento humano, é que existem situações antecedentes que produzem ao mesmo tempo comportamentos e sentimentos que se manifestam, né? E é muito importante nesse se conhecer, a gente trabalhar esses impulsos, né? Essa raiva, esse efeito.
quando a gente se conhece, a gente acalma. A gente não tem mais esse aceleramento no coração, esse negócio de ficar todo vermelho quando fica com raiva, né? Tem um antecedente de tudo que nos acontece. E esse conhecer de sentimentos é importantíssimo para o ser humano. Por exemplo, na parte afetiva, vamos supor, a namorada de uma adolescente que tá apaixonada, né? Aí viaja num período prolongado e aí o namorado escreve, manda WhatsApp, troca mensagens no telefone, né? E se falam, vai fazendo tudo isso e vai sentindo reações internas enquanto tá falando, enquanto tá imaginando, enquanto tá havendo. Então, a saudade é toda essa interação, todos esses comportamentos. Porque se a gente não observar tudo isso, não dá para entender se tudo isso que eles sentem é causa dos comportamentos que vêm depois. Porque muitas vezes a gente ouve assim, não sei como que a fulana aguenta o fulano, né? Fulano é tão dependente. Nossa, quanta baixa estima, ele não toma iniciativa, ele não é bem sucedido na profissão, ele não cumpre as suas palavras. A gente escuta muito isso, né? Essa pessoa só atrasa as coisas, não tem responsabilidade. Então, se nós formos olhar atrás dessas frases, você vai ver que tem baixa autoestima, falta de autoconfiança, falta de responsabilidade. Então, a maioria das nossas ações não são causadas só por baixa estima, a falta de confiança ou, às vezes, a ausência de responsabilidade. Os sentimentos não são causas. Então, quando a gente diz, fulano bateu no outro porque sentiu raiva do outro. A pessoa tem reações corporais porque teve um evento que produziu isso. Um evento anterior a tudo isso. Um sentimento anterior à alegria, à raiva. E para entender essas atitudes, esses sentimentos que acompanham essas reações, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e olhar todos os eventos que antecederam e provocaram tudo isso, né? Comportamento e sentimento. Porque, por exemplo, quando a gente já nasce com esses sentimentos prontos? Não. Nós temos predisposições, né? Mas os sentimentos vão aguçando, vão despertando ao longo dessa caminhada. Nós nascemos com potenciais para desenvolver. E a gente vai tomando consciência de todo esse potencial durante a nossa jornada, a nossa trajetória. Por isso, o nosso ambiente, o ambiente que a gente vive, né, familiar, profissional, precisa ser analisado para ver esse processo seletivo que a gente faz. Por exemplo, se a pessoa viver lá no Alasca uma vida, é diferente de viver no Japão. Então, a gente precisa fazer uma análise dessa predisposição de sentimentos. Então, é muito importante a gente tomar essa consciência de que uns se despertam mais isolados, de famílias que falam poucos. Quanto menos palavras usavam ali, menos elaborados estão esses sentimentos, as palavras. Menos essa criança vai diferenciar as emoções, os sentimentos, né? Por exemplo, se eu digo assim, tô confusa. E aí a criança ali tá perto, escuta, fala, o que você tá sentindo? Tô confusa. O que é isso? É um grupo de sentimentos que eu não consigo diferenciar. E a criança não vai saber, às vezes até o adolescente, quantas vezes nós adultos não sabemos diferenciar
a tristeza, de mágoa, de saudade, né? Porque todos esses sentimentos acabaram ficando confusos dentro da gente. E esses estados corporais tão diferentes não foram diferenciados para nós. Então, o desenvolvimento afetivo de emoções, de sentimento, fica menos elaborados do que uma outra criança que foi ali ensinado a saber o nome desses sentimentos, as reações corporais, né? Diferentes. E para refletir sobre isso, eu te pergunto, como que foi esse desenvolvimento emocional dos seus sentimentos? Você teve alguém que realmente te ajudou a desenvolver todo esse emocional? Um pai, uma mãe, um professor que te ensinou a desenvolver tudo isso? Que te ensinou que quando você tá ali com raiva, você não pode bater no coleguinha? Que você tem que trabalhar isso dentro de você? Você teve isso? Esse apoio emocional de alguém? Porque na maioria das vezes não temos, né? Não temos esse apoio. E aí a gente não sabe diferenciar. A gente fala até sem pensar, eu tenho raiva daquela pessoa, não gosto daquela, ai que vontade, né? Mas a gente não sabe diferenciar isso, a gente não sabe analisar que esse sentimento que eu tenho hoje pelas pessoas tá lá atrás, em um trauma, em uma coisa mal trabalhada na minha infância. E é preciso hoje a gente se conhecer, se estudar, se despertar. Por que eu tenho esse sentimento por essa pessoa? O que em mim tá tão bagunçado assim que eu olho e falo, eu não gosto do tipo daquela pessoa? Se nós todos estamos aqui para aprender uns com os outros, para se desenvolver, né? Por que tem alguns criados pelo mesmo pai que eu, meu irmão, que eu não aceito, que eu não engulo? Então, por exemplo, quando uma pessoa muito querida se afastou, sei lá, viajou, mudou, tá doente, tá trabalhando muito, o que você vai falar para uma criança? Olha, isso é saudade. O que você tá sentindo é saudade. Então você pega essa situação do ambiente e vê que a criança não tá triste, a criança tá com saudade. Diferenciar esses sentimentos é muito importante. Porque, por exemplo, esse momento que nós estamos passando agora de isolamento, né, por causa dessa epidemia, tá todo mundo assim, eu tô com depressão, eu tô triste. Gente, a gente tá vivendo um período de solitude. Um momento de se analisar. E a gente não sabe nem diferenciar isso. A gente acha que ficar quietinho, mais afastado, é tristeza. E aí a gente confunde esses sentimentos. E é muito importante a gente analisar isso que eu estou sentindo para que isso realmente não se torne uma doença. Entende? Eu espero que nessa conversa de hoje você pare um pouquinho para refletir sobre você. Se entender, se estudar. Tá bom? Diferenciar os sentimentos. Porque o que eu tô ouvindo muito agora eu tô depressivo. E aí eu vou conversando com a pessoa e vou entendendo que aquilo é só saudade. É só uma ansiedade para ver o que vai acontecer, ou talvez esperando a aprovação de uma pessoa, alguma coisa que foi negada, sei lá, ficou chateado porque alguém pisou na bola com ela. Culpa, não depressão. Essa é a mensagem de hoje. Eu sei que na nossa cabeça a gente precisa trabalhar muito isso para não ficar tão confuso. E eu espero que de alguma forma te faça refletir sobre esses sentimentos e a diferença deles. Tá bom? Gratidão, gente, por estar me acompanhando e eu queria agradecer uma pessoa especial que se chama Maria Aparecida, que é lá de Minas Gerais, que me escreveu uma cartinha linda. A gente vai conversar, tá bom? Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.
Tchau!